Olá, queridos e queridas, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Direito do Consumidor, Formação dos Sonhos, nossa aula 6. Vamos continuar falando sobre responsabilidade civil. Tá? Tema bem extenso, um tema aí que merece várias discussões, merece com que a gente se atenha com mais calma em alguns pontos, sempre seguindo aí a sistemática que eu combinei com vocês, que é a gente fazer um bate-papo, uma aula mais positiva, colocando sempre aqui embaixo a tarjetinha o ponto que a gente está na aula. Bom, antes de tudo, compartilhem, comentem, curtam, tanto o vídeo quanto o canal, e as dúvidas vocês enviam ou aqui no chat ou aqui no meu canal do Instagram, certo? Então, lembrem-se, aula passada eu esmiucei fato do produto e do serviço e vício do produto e do serviço. Só que eu deixei para falar do profissional liberal nessa aula. Por quê? Porque ele tem algumas peculiaridades, né? Vejam, o profissional liberal ele é uma exceção do fato do serviço, né? Se ele é uma exceção do fato do serviço, então aquilo que eu comentei na aula passada não vai se aplicar exatamente no caso do profissional liberal. Vejam, a gente vai falar aqui do profissional liberal, então somente um dispositivo no CDC, o artigo 14, parágrafo 4º. Eu vou ler para vocês o dispositivo, ele fala tão somente o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Essa é a diferença. Agora nós vamos esmiuçar isso para tentar entender qual que é a lógica dessa regra. Então lembre-se, todas as demais responsabilidades do CDC são responsabilidades objetivas, enquanto que para o profissional liberal, o fornecedor que é um profissional liberal vai ser uma responsabilidade subjetiva, ela é exceção à regra, né? Por que ela é uma exceção à regra? Porque aqui vai ser aferida a culpa. Então, aqui na responsabilidade civil dos profissionais liberais, então, para configurar essa responsabilidade, vai precisar da ação, né? Do nexo causal, da culpa e do resultado. Então, a culpa entra aqui para configurar, para caracterizar essa responsabilidade subjetiva. E por que existe a culpa nesse caso? Porque eles são profissionais liberais. Então, vamos lá entender o que é o profissional liberal. Primeira coisa, profissional liberal, ele se confunde com o autônomo. Todo profissional liberal é autônomo? Não necessariamente, né? A gente tem profissional liberal como aquele que está sozinho, etc., sem uma empresa, assim, por trás, tal. Não é bem isso. O profissional liberal, a definição dele, que não se confunde com o autônomo, ela é mais ampla, significa todo, ela está abrangida na concepção do profissional liberal, todos aqueles que têm a profissão regulamentada por lei, né? Se ela tem a profissão regulamentada por lei, então ela é fiscalizada, acompanhada por um conselho de classe, né? Então, se tem um conselho de classe, então esse conselho de classe vai fazer esse anteparo para fiscalizar a profissão, né? Então, vejam, algumas profissões aí, por ter um certo grau de periculosidade na sociedade, né? Esse profissional poder causar um dano muito grande se ele executar mal a sua atividade, por exemplo, os advogados, os médicos, né? Então, vai ter um conselho, os engenheiros, vai ter um conselho de classe que vai fazer esse controle da profissão, né? Esse conselho vai fiscalizar. Por ele fiscalizar, então vai ter algumas diferenciações em relação a um profissional qualquer. Então, a primeira questão é a seguinte: o profissional liberal, ele não se compromete pelo resultado, certo? Ele se compromete pela obrigação meio. Qual que é a obrigação meio? Envidar todos os esforços, fazer tudo que for possível para alcançar aquele resultado. Então, a gente vai lembrar dos exemplos clássicos do médico e do advogado, né? O médico, ele vai fazer uma cirurgia e ele não vai garantir que aquela cirurgia, salvo algumas exceções que eu já vou comentar, que aquela cirurgia tenha aquele sucesso, aquele resultado esperado. Por quê? Porque é uma ciência que está além do alcance, é uma ciência que não é simplesmente objetiva, né? Ela não vai exatamente garantir o resultado. O médico ele vai fazer tudo que for possível, tudo que estiver ao alcance e ao conhecimento dele para alcançar esse resultado. Mesma coisa advogado, né? Então, por isso que eu falo que esse tema é muito querido pelos alunos e alunas, porque pensamos nós como advogados, quando que nós seremos responsabilizados, em que caso, em que condições?
aqui como profissionais liberais que somos, né, porque nós aí temos o conselho de classe que é a OAB nos fiscalizando, então nós não nos comprometemos com o resultado. Então, quando alguém nos contrata e pede para entrarmos com uma ação, para ingressarmos com uma ação, vão perguntar qual que é o resultado esperado, não o resultado certo, porque ninguém pode garantir o que vai acontecer numa ação judicial, porque aí estamos aí no domínio das ciências humanas, então tudo isso é muito subjetivo, tudo é muito incerto, tudo depende de valoração probatória, né, que vai decidir o juiz, que é uma pessoa que também tem seus valores e suas subjetividades, etc. Então, nenhum advogado deve se comprometer com o resultado numa ação, porque o resultado não é garantido, ainda que tenha súmula, ainda que tenha teses e julgados favoráveis, né? Não há como se comprometer com o resultado. Isso é um default, aí, uma coisa comum da nossa profissão, né? Por quê? Porque nós executamos uma atividade intelectual, né? E daí entra essa controvérsia, né? De quando que o advogado vai ser responsabilizado, né? Ele pode ser responsabilizado, por exemplo, por desídia, né? Ele não fez tudo aquilo que estava ao alcance dele. Então, por exemplo, o advogado não entra com recurso, ele perde o prazo, ele não utiliza aí uma tese que é conhecida por todos, etc. E com isso ele ganha um resultado desfavorável, né? Isso é desídia, né? Não quer dizer que ele garantiu o resultado, quer dizer que ele não fez tudo aquilo que era possível. Mesma coisa com o médico. Então, a gente lembra de novo do estado da técnica, aqui o estado da arte, né, que está ligado mais à atividade intelectual. Então, vamos lembrar que o médico também, se tiver uma técnica que já é difundida, que já está aí uma técnica possível de ser aplicada e o médico não utilizou, ele, em tese, vai ser aferida a culpa dele, então ele pode ser responsabilizado, né? Mas tudo isso, quando existe o elemento culpa na responsabilidade subjetiva, significa que nós vamos ter que provar essa culpa, né? Então, a responsabilidade ela não é direta, como a responsabilidade objetiva que não afere a culpa, ela vai ter que ser mensurada e provada, né? Então, profissionais liberais, temos que lembrar que é uma atividade de meio, não de fim, diferente dos outros serviços lá do CDC, porque quando a gente entrega um serviço, vai te entregar o serviço acabado. O garçom, ele vai realizar aquele serviço de te atender, de trazer a comida, então o serviço está concluído, né? Para o profissional liberal, é uma obrigação de meio. Então, você vai executar aquele serviço, mas o fim que a pessoa, que o consumidor deseja, não necessariamente aquilo que você vai entregar. Você vai entregar os meios para se alcançar ou não aquele fim, né? Então, esse é o primeiro ponto do profissional liberal, obrigações de meio. Segundo ponto, é uma responsabilidade subjetiva, vai se aferir culpa, né? Então, algumas exceções aqui, e o caso clássico dos médicos, né, que aí é um grande filão aí da jurisprudência. Né? Os médicos, em geral, executam atividade de fim, só que de meio, só que a atividade pode ser de fim, excepcionalmente no caso de cirurgia estética. Né? Então, o médico que realiza uma cirurgia estética facial, né, ou corporal, etc., daí ele está é uma atividade que a jurisprudência entende por ser mais circunscrita, mais previsível, essa atividade é considerada atividade de fim. Então, excepcionalmente, no caso do médico, cirurgia estética é responsabilidade objetiva. Assim como também a cirurgia odontológica, né, se for estética, etc., e por aí vai. Tem inúmeros casos aqui do profissional liberal, é um tema bem vasto que gera bastante discussão na jurisprudência, mas eu gostaria principalmente que vocês lembrassem que é obrigação de meio, que é profissional liberal e que a responsabilidade é subjetiva. Né? Então, esse aqui é o ponto que eu fiquei devendo, devo, não nego e entrego aqui para os senhoras e senhores, para continuarmos aqui seguindo à frente do nosso CDC, em frente ao nosso CDC. Vamos falar agora dos prazos, né? Então, agora vamos falar então de decadência e prescrição. A gente já está falando de responsabilidade, né? A gente vencemos aí todas as regrinhas de responsabilidade do fato e do serviço. Agora temos que pensar as regras específicas aqui em relação aos prazos, né? Decadência e prescrição, que também se relacionam aí com o tema de responsabilidade civil. Por quê? Porque tudo isso deve ser a lógica do direito, né? Que o tempo repercute, tem influência aí nas relações jurídicas, então tudo isso deve ser pensado
considerando prazos e regras específicas. Então, estou no artigo 26. Primeiramente, a gente vai pensar em decadência, que é relacionado ao direito em si, não exatamente a ação, né? Então, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, vamos lá, primeiro prazo, 30 dias quando forem serviços não duráveis, 90 dias quando forem produtos duráveis, né? E daí, vejam só, o prazo se inicia, esse prazo de reclamação, com a entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. Se é produto, com a entrega efetiva, se é serviço, com o término da execução. Agora, um detalhe importante. Esse artigo caput fala de vícios aparentes ou de fácil constatação. Aqui a gente lembra dos vícios redibitórios, lá do Código Civil, né? Na parte de obrigações. Lá no Código Civil, você tem direito de reclamar os vícios redibitórios pelos vícios ocultos, né? Então, aqui no CDC, qual que é a diferença? Que você pode reclamar os serviços ocultos ou aparentes, né? Então, o CDC é mais amplo, né? Porque você pode reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, assim como os ocultos, naturalmente, né? Porque é uma regra mais abrangente, ela vai abranger aí essa ideia dos vícios ocultos. Então, tenha em mente que, diferente do Código Civil, aqui no Código de Defesa do Consumidor, são os vícios redibitórios incidem sobre os vícios aparentes ou não, aparentes ou ocultos. Né? E daí, quais são as causas obstativas da decadência, no nosso parágrafo 2º? A reclamação formulada pelo consumidor até a resposta negativa, né? Que deve ser transmitida de forma inequívoca, ou seja, você entra em contato com o fornecedor, reclama, e esse tempo, esse ínterim entre você entrar com a reclamação e obter essa resposta negativa, que é transmitida de forma inequívoca, ou seja, daqui também pode se provar se essa foi transmitida ou não, se era de forma inequívoca ou não, dependendo se a pessoa for idosa, não recebeu, não entendeu. Enfim, tem que ser transmitida de forma inequívoca. Então, esse prazo, esse ínterim, ele vai obstar, ele vai congelar a nossa contagem da decadência. Mesma coisa com a instauração do inquérito civil até o seu encerramento. Né? O inquérito civil é pelo Ministério Público, pela Defensoria, né, pelo PROCON, né, Administração Pública. Então, isso tudo obsta a contagem do prazo decadencial. Agora, falando de prescrição, né? Prescrição relacionada ao direito de entrar com ação, né? Então, a prescrição tem uma peculiaridade, a regra um pouquinho diferente da regra geral do Código Civil, que é a do artigo 27. Prescreve em 5 anos, né, a prescrição, a reparação dos danos, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e da sua autoria, ou seja, quando que se inicia o prazo, quando você souber o dano e a autoria, né? Veja que é necessário ter esses dois elementos para que se comece a contar o prazo de 5 anos, né? Que é o prazo aí da nossa prescrição. Pois bem, seguindo adiante, mais alguns pontinhos relacionados à responsabilidade civil, que é um assunto bem interessante, presente no nosso CDC, que é o tema da desconsideração da personalidade jurídica. Veja, esse é um tema, é uma técnica mais processual, né, para contornar aquelas situações em que o consumidor ganha, mas não consegue efetivar esse valor, não consegue receber, embolsar esse valor, né? Ou seja, são aquelas técnicas em que o fornecedor aí se esconde, entre aspas, nas vestes da personalidade jurídica da empresa, fornecedor pessoa física, e com isso a empresa, por estar insolvente, etc., algo do tipo, acaba aí impedindo que se satisfaça efetivamente essa reparação. Então, para isso existe a desconsideração da personalidade jurídica, né? Veja que está no Código Civil, está aqui no Código de Defesa do Consumidor, algumas leis especiais, a lei do CAD, as leis ambientais, e está no nosso Código de Processo Civil algumas regrinhas. Aqui, lembre-se que o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, aqui a regrinha que falava
desconsideração da personalidade jurídica, ela trouxe aí alguma inovação na época, porque ela foi chamada de teoria menor, né? Na época, nós tínhamos duas teorias, que era a teoria maior e a teoria menor. Por que menor? Porque o que significa esse menor? Esse menor significa... Perdão, barulho aqui. O menor significa que ele tem menos requisitos para se colocar em prática essa desconsideração, certo? Enquanto que o maior vai necessitar de mais requisitos. Então, eu vou ver com vocês o artigo 28 para a gente entender melhor isso. Vejam, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica quando houver em detrimento do consumidor abuso de direito, um ponto. Excesso de poder, outro ponto. Infração da lei, outro ponto. Fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social. Então, a gente pensaria, precisa ter algum desses requisitos. Porém, o artigo depois descreve o seguinte: a desconsideração também ocorrerá, será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento na atividade da pessoa jurídica provocados por má administração. E daí, no parágrafo 5º, né, eu estou aqui seguindo uma lógica quando tem vários requisitos, várias situações, mas no parágrafo 5º do artigo 28, a lei menciona simplesmente o seguinte: a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que, de alguma forma, for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ou seja, a lei, o artigo 28, enuncia várias hipóteses, fala várias coisas, e no final ela fala simplesmente se ela for um obstáculo, né? Ou seja, se ela for um obstáculo aí do ressarcimento do consumidor, vai poder ser aplicada essa técnica, né? Para poder fazer aí a ação ser efetiva, para a ação poder render efetivamente uma reparação ao dano causado ao consumidor. Então, ela é teoria menor porque ela traz vários requisitos, mas no final, o único requisito que é aquele que pode autorizar o juiz é se ela for algum obstáculo aos prejuízos causados. E vejam, o juiz pode aplicar de ofício isso aqui. Então, no artigo 28, isso daqui é mencionado com todas as letras. O juiz poderá desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica quando, ou seja, o consumidor, o advogado pode requerer, ou o juiz simplesmente de ofício poderá fazer isso. Por quê? Lembre-se do princípio protetivo. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei protetiva. Então, tudo aquilo que for considerado favorável ao consumidor, que tiver na lei, é possível executar. Então, nesse caso, ela vai ser aplicada uma teoria menor, simplesmente um requisito, o juiz pode aplicar de ofício para fazer valer aí a proteção do consumidor. Então, esse é o tema da nossa desconsideração da personalidade jurídica. E agora, finalmente, nós vamos ver o que eu chamo aqui de um tema final da nossa aula de responsabilidade, que é outras responsabilidades. Por que outras? Porque o Código enuncia aqui algumas situações empresariais em que poderia, em tese, ser aplicado algum obstáculo aí ao ressarcimento, mas o Código traz alguma sistemática para impedir que isso seja obstáculo, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui diversas situações, diversas modalidades, desenhos empresariais e como que o Código trata isso em termos de responsabilidade civil. Estou mencionando especificamente o artigo 28, parágrafo 2º, 3º e 4º. Então, segundo, sociedades aqui controladas, né? Sociedades integrantes dos grupos societários e controladas. Qual vai ser a responsabilidade, o tipo de responsabilidade aplicada? Responsabilidade subsidiária, né? Então, lembre-se, os fornecedores lá no fato do produto e serviço, eles são solidários também, todos na cadeia produtiva, etc. O comerciante também vai ser responsável subsidiariamente ou diretamente se ocorrerem algumas situações descritas na lei. E aqui, no caso, sociedades controladas, né? São aquelas sociedades que têm outros grupos societários que têm aí uma premência sobre elas,
elas vão ter responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiramente o grupo societário e depois as controladas. Né? Outro tipo de sociedade, sociedades consorciadas, né? Aquelas que formam consórcios, né, de empresas. Né? Então, veja alguns serviços, quando nos deparamos aí, consórcio de empresas tal, né? Dizendo que várias empresas são responsáveis para botar em prática aquele serviço. Nesse caso das consorciadas, elas vão ser responsáveis, vão ser solidárias, né? Então, por quê? Porque esse desenho empresarial favorece com que elas tenham aí um compartilhamento da responsabilidade que vai gerar, então, a responsabilidade solidária. E daí, finalmente, as sociedades coligadas, que é outro tipo de construção aí do direito empresarial, elas responderão por culpa, ou seja, uma responsabilidade subjetiva, né? Então, é isso que traz aqui o CDC, são essas outras possibilidades, né? Porque as sociedades coligadas, a outra sociedade detém mais de 10% do capital dela, mas não a controla. Então, elas vão responder por culpa, é uma situação mais diferenciada. Né? Então, esses são os casos aí de outras responsabilidades. E aqui, para a gente não entrar no assunto que já vai emendar outras discussões, eu já encerro a aula, e aqui a gente encerra a responsabilidade civil. Conseguimos ver aí grande parte do que o código traz. Tá bom? Obrigado.